Beleza. Povo de Deus, mais uma vez, bom dia. Hoje nós vamos olhar para o capítulo 5 de Esther, e o tema da nossa aula de hoje é um reflexo do coração. E o que eu quero que você entenda é que você age de acordo com o seu coração, você age de acordo com a motivação do coração. É isso que eu quero mostrar para você no capítulo 5 de Esther, e eu quero que você reflita também sobre essa ideia de que nós agimos em conformidade com a motivação do nosso coração. Mas antes de entrarmos no capítulo 5, eu gostaria que você abrisse seu microfone, abrisse o seu coração agora e contasse aí um pouquinho do que nós vimos no capítulo 4, da história do capítulo 4 de Esther. Como que nós acabamos no domingo passado, a tensão que estava ali naquele momento. Você se lembra? Alguém poderia nos lembrar? Vamos lá? Alguém corajoso? Ninguém? Coragem? Oi! Aí, Verônica! Manda lá, Verônica. Então, eu lembro que terminou um pouquinho assim, falando Esther pedindo para dar um recado para Mordecai, para que ele e o povo judeus orasse por ela e fizesse jejum, porque ela iria entrar na presença do rei, né? Mesmo sem ser chamada, se não me engano, há 30 dias que ela não ia na presença do rei. Então, acho que era essa tensão maior que terminou. Exatamente, é isso mesmo. A gente termina o capítulo 4 numa tensão, sem saber o que vai acontecer, né? Parece aqueles seriados da Netflix que acaba e você tá louco para assistir o próximo, para ver como que vai ser o desenrolar dessa história, né? Mas uma coisa que me fez voltar um pouquinho no final do capítulo 4, é lógico, capítulo 4 e o capítulo 5, eles estão muito juntos ali, né? Porque Esther, ela, no verso 16, ela fala assim, ó, se pereci, pereci. Se morrer, morri. E é muito interessante porque entrar na presença do rei sem ser convidado era uma ação, uma atitude muito ousada. Tem um comentarista, um rapaz que eu estou acompanhando, o livro dele, ele escreveu sobre Esther e Ruth, é um livro da editora Cultura Cristã, e ele coloca assim que entrar na presença de Assuero era como brincar de roleta russa. Você não sabia o que poderia acontecer. Mas isso me chamou muita atenção. Por quê? Porque eu não sei se você percebeu, mas lá no título que os tradutores colocaram nas escrituras, né? Cada capítulo, geralmente, ele tem um título ali. Mas nesse título do capítulo 4, está lá, Esther promete interceder pelo seu povo, na tradução RA. E é de fato que nós vamos ver que Esther, ela promete que vai entrar na presença do rei para interceder pelo povo, mas sem saber se iria dar certo. Haveria uma possibilidade aí de ela não conseguir nem interceder, porque se ela entrasse na presença do rei, ela poderia morrer. Se pereci, pereci. E isso me fez lembrar muito do nosso mestre, do nosso Paráclitos, que está no céu neste momento intercedendo por nós. Alguém pode ler? Verônica, você já falou agora no começo, vou pedir para você ler 1 João 2:1. 1 João capítulo 2, verso 1, por favor. Tá. Primeira João 2:1. Isso. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha só, gente. Obrigado, Verônica.
Às vezes a gente esquece que Jesus, ele não só, que ele tem essa função de intercessor pelas nossas vidas. A gente lembra muito da sua morte, obviamente, da salvação que temos em Cristo, mas Jesus, ele exerce também uma função agora, que é de interceder por nós. A palavra advogado aí, ela no original é o paráclitos, a mesma palavra usada para o Espírito Santo, quando Jesus fala lá do Consolador, aquele que assistiria ao nosso lado, estaria ao nosso lado. Jesus está agora ao lado do Pai, intercedendo pelo seu povo. Olha que coisa maravilhosa. E sabe o que é legal disso tudo? Que quando a gente olha para a história de Esther, a gente vê que Esther, ela poderia ser uma intercessora, mas poderia não ser. Se acabasse no capítulo 4, a gente ficaria sem saber se deu certo ou não, porque seria uma possibilidade. Agora, em Cristo, nós temos o intercessor perfeito. Ele intercede por nós perfeitamente, porque ele é o único. Lembra de Hebreus, capítulo 9, que vai falar assim, que o sangue de animais, eles serviam ali, naquele momento, para perdoar os pecados, mas de forma ineficaz, né? Na verdade, precisaria do sacrifício perfeito. Esse sacrifício perfeito vem por meio de Cristo Jesus. Então, ele é aquele que intercede por nós, que está ao lado do Pai agora como um advogado, né, que a nossa tradução diz, mas aquele que está ao lado do Pai intercedendo pelas nossas vidas neste momento. E eu achei fascinante isso, e eu decidi puxar um pouquinho esse finalzinho da história de Esther do capítulo 4, porque ele está diretamente ligado com o capítulo 5, que agora a gente vai ver o desfecho dessa tensão toda, quando Esther entra na presença de Assuero. Eu vou ler, então, o capítulo 5, só que é o seguinte, a gente vai trabalhar na aula de hoje com 3 cenas, tá? Eu dividi aqui em 3 cenas, e em cada uma das cenas tem alguns textos que a gente vai ler. Então eu vou fazer o seguinte, conforme a gente for entrando nas cenas, eu vou pegando aqui os textos e já vou dividir logo no começo para a gente ganhar tempo. Então, vou falar o nome das pessoas que vão ler cada texto, e aí a gente vai caminhando dessa forma, tudo bem? Então, vamos lá. Capítulo 5 de Esther. Deixa eu abrir aqui. Acompanha a leitura aí, gente. Ao 3º dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar Amã, para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa. E mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã
disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz. Enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã disse ao rei que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Bom, aqui então a primeira cena que nós temos eu intitulei como Diante do Rei. Esther entrando na presença do rei Assuero. E eu vou pedir aí para o Filipão deixar aberto em Isaías 6, de 1 a 5. Por favor, Filipão. Aí daqui a pouco a gente vai ler esse texto. Esther, ela se prepara toda, ela veste sua melhor roupa, e então ela entra na presença do rei com aquela incerteza de que poderia ser o final da vida dela ali. Então ela já, ao apontar ali, o rei já estende o cetro para Esther, e então naquele momento, pelo menos ali, Esther não perde sua vida, né? Eu digo naquele momento porque ela ainda não tinha, aqui nós não temos ainda ela intercedendo pelo povo, fazendo pedido pelo povo, e como ela era uma judia, ela estava prestes a morrer, porque tinha sido decretado, né? Tinha uma ordem. Talvez ela, como rainha, não morresse, mas tinha uma ordem para matar os judeus. Então, até esse momento, a rainha Esther, ela não morre. Mas Assuero estende o cetro, e esse problema da morte, ele não é mais algo presente ali naquele momento para Esther. Esse rapaz que eu estou acompanhando, no comentário dele, ele nos diz que foram encontradas algumas escavações, e nelas você tem uma imagem persa. Essas escavações foram feitas deixa eu ver se eu tenho o nome do lugar aqui, Persépolis, e nela você tem uma imagem do rei persa cercado de oficiais, e junto com esses oficiais tem um homem um pouco mais de lado, e parece que ele tem um machado na mão. E é muito interessante isso, né? Porque isso era o que os judeus estavam vendo ali naquele momento, isso era que o reino, a sociedade persa toda ali, todos aqueles que eram governados pelo rei Assuero, é isso que eles viam. Era uma possibilidade de morte muito real. Para a gente, às vezes, não é tão real isso, mas imagina uma nação cuja lei não pode ser revogada, né? Que dá tanta importância para a palavra do rei, para a ordem e tal. O rei Xerxes, alguns historiadores contam que ele se colocava como um deus, né? Tem algumas histórias muito loucas dele, histórias macabras aí, que ele, por exemplo, no Egito, ele se colocava como faraó, e a gente sabe que esses reis, né, na religião deles, no paganismo deles, eles eram aqueles que eram os intermediadores com divindades acima. A divindade deles não vinha falar com o povo como o nosso Deus faz lá no deserto, com o povo de Israel, mas a divindade deles falava com o rei primeiro, né? Faraó, então ele era como um intercessor diante das divindades. Então Xerxes, ele se colocava também como um deus, uma divindade. Os romanos também, os imperadores, eram como divindades ali, que a gente tinha um culto ao imperador, enfim. E entrar na presença dele era algo muito arriscado. E olhando toda essa descrição que é feita, né, da rainha, até mesmo ela ter essa incerteza de entrar na presença do rei,
e me fez lembrar muito a descrição de Isaías. E eu vou pedir para o Felipão ler para a gente aí, Isaías 6, de 1 a 5. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Essa cena, obrigado, Filipão, essa cena do rei Assuero, né, e essa descrição que eu li dessa imagem encontrada me fez lembrar muito desse texto de Isaías, porque aqui nós temos em Isaías o Rei dos Reis, o soberano Deus, aquele que governa todas as coisas, cercado de anjos, cercado de anjos que diziam: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Ele que tem o domínio, o poder, toda a glória pertence a ele. E é interessante a gente ver que esse rei glorioso, que é o nosso Deus, ele estende seu cetro a nós. Estende seu cetro a nós é um paralelo aí com a obra de Cristo, o sangue de Cristo, que nos permite ter acesso ao nosso Pai. Olha só que coisa fascinante. E aqui nós temos, em contrapartida, do outro lado, um rei orgulhoso, um rei que é uma figura que somente serve aos propósitos do rei superior, do rei divino, do rei maior, que é o nosso Deus. Então isso me chamou muita atenção, me fez lembrar da ação de Cristo, né, em favor do seu povo, em nos conceder acesso ao nosso Deus, enquanto que Xerxes, um rei inferior, um rei orgulhoso, tenta de alguma forma aí demonstrar essa glória toda do nosso Deus. É um reflexo pecaminoso da glória do nosso Deus, né? Não sei se poderíamos colocar dessa forma. Então, essa é a primeira cena que eu queria chamar a sua atenção, e a gente entra na segunda cena agora, e eu intitulei a segunda cena como reino esquizofrênico. E aqui eu preciso fazer uma ponte, que Esther, ela chega à presença do rei, certo? E o rei estende o cetro, ela não morre, e aí o rei diz a ela: qual que é a sua petição, rainha? Se você quiser até metade do reino eu vou te dar. Olha só que coisa interessante. Eu digo que é esquizofrênico, né, porque nós temos aqui claramente uma controvérsia daquilo que nós vimos no capítulo 1. Capítulo 1 nós vimos um rei que estava irado com a sua esposa, que não aceitou fazer a vontade dele. Então esse rei, ele pega e ele decreta uma ordem que todo homem tem que ter a última palavra dentro de casa. Que o homem é superior dentro da sua casa, que ele tem que fazer valer a sua palavra, enfim, que ele é o cara. E aí, de repente, quando ele vê Esther, o que acontece? Ele fala assim: rainha, até metade do reino eu te dou, o que você quer? É como se ele renunciasse à ordem que ele deu, de que o homem deveria ter a última palavra, e então ele concede à rainha, fala para ela assim: qual que é a sua última palavra? O que você quer que eu vou fazer? Fala o que você quer que eu vou fazer. Eu digo esquizofrênico porque ele mesmo é contrário a uma ordem que ele deu. Como que ele vai e fala dessa forma? Pode pedir o que você quiser, entrega à rainha Esther todo o poder, digamos assim, né? Alguns dizem que essa ideia de que
Assuero daria todo o reino, metade do reino para Rainha Esther, diz que é uma hipérbole e tal, mas ele repete 2 vezes isso, né? Mas de fato não muda aquilo que o reinado de Assuero nos mostra, né? Que é um reinado esquizofrênico. Assuero, ele não mantém a sua palavra, ele é incoerente, né? Nós ficamos absurdados com tamanha diferença entre o capítulo 1, onde você tem uma ordem, e no capítulo 5, onde Assuero não cumpre aquela ordem. E o reinado de Assuero, nós temos então muitas incoerências. E por que dessas incoerências? Porque os valores são outros. E fazendo uma comparação agora com o reinado desse Deus maravilhoso que nós vimos aí em Isaías, capítulo 6, nós temos um Deus que a sua palavra não volta atrás. Nós temos um Deus que ele é perfeito e cumpre aquilo segundo o qual ele prometeu. Nós temos um Deus que alguns teólogos eles atribuem às Escrituras como sendo uma palavra progressiva, histórica, orgânica e adaptável. Ou seja, progressiva porque ela se revela. Dentro da história, Deus vai se revelando a nós. Histórica porque ela está inserida na história dos homens. Orgânica, e aqui é o ponto, orgânica porque ela não muda. Deus não muda, sua palavra não muda, não é como Xerxes. E adaptável, porque ela pode ser aplicada a qualquer época, independente do tempo em que estejamos vivendo. A palavra de Deus, ela pode ser aplicada a nós, na nossa sociedade. E aqui eu trouxe um exemplo de incoerência, de esquizofrenia da nossa sociedade, que é um reino que se assemelha muito ao reino de Xerxes. O reverendo Heber Júnior que traz luz a essa questão que eu vou falar aqui para vocês, e é muito interessante mesmo como que a nossa sociedade ela reage, ora de um jeito, ora de outro, e é muito incoerente. Eu vou ler aqui para vocês. O Congresso Nacional promulgou em 13 de setembro de 2010 a nova emenda na Constituição que torna o divórcio imediato, facilitando a dissolução do casamento civil ao eliminar a exigência atual de separação judicial. O reverendo Heber colocou isso, deu um exemplo disso, aí eu fui dar uma pesquisada para trazer para vocês. Olha só o que a matéria continua dizendo. Além de reduzir a interferência do Estado na vida privada dos cidadãos, a medida acarretará economia de recursos técnicos e financeiros. E aí por aí vai. Ou seja, o Estado ele falou assim, nós não vamos interferir na vida do cidadão, na vida privada do cidadão. Então, vamos então facilitar o divórcio para que a gente não interfira, o Estado não interfira na vida privada. É essa a desculpa. Vamos facilitar o divórcio para que o Estado não interfira na vida privada. Eu não vou discutir aqui sobre a lei, tá? Não quero discutir sobre as leis, mas o que eu quero mostrar é essa incoerência. Porque no mesmo ano que essa lei é aprovada, e o Estado diz assim que ele não pode interferir na vida privada do cidadão, eles também aprovam uma lei que o pai e a mãe não podem disciplinar o seu filho. É a lei da palmada. O pai e a mãe não podem aplicar disciplina física aos seus filhos. Você consegue perceber a incoerência? Eu não vou interferir na vida na vida privada do cidadão, mas eu vou interferir na vida privada do cidadão quando eu restrinjo o modo como ele vai educar os seus filhos. É esquizofrênico. É um reinado esquizofrênico, é uma loucura isso. E isso acontece porque a sociedade, tanto a nossa quanto a sociedade da Pérsia, eles viviam com base nas leis motivadas pelo coração. E não com base nas leis
reveladas por Deus, que são leis absolutas, verdades absolutas. E aqui eu entro na terceira cena dessa história toda, que é a cena que eu intitulei Defendendo uma Causa. Tudo isso, de alguma forma, mostra um reflexo da motivação do nosso coração em agir. Tanto Assuero, quando ele tem toda essa glória de que ninguém podia entrar na presença dele, que dependendo de quem entrasse seria morto. Tanto essa incoerência nas atitudes dele, e agora na defesa pela causa, e aqui eu vou mostrar mais ou menos aqui agora eu vou mudar os personagens, vou sair um pouco da frente do rei, vou mostrar Esther e Amã como dois personagens aí que defendem uma causa, motivados por uma circunstância, e a gente vai ver que tudo isso são atitudes motivadas pelo coração, são um reflexo do nosso coração. E aqui, antes de entrar nessa terceira e última cena, eu vou pedir para Ruth abrir aí em Esther 5:8. Por enquanto, Esther 5:8. E aí, daqui a pouco, eu vou pedir para você ler, tá, Ruth? Espera um pouquinho aí. Então, agora, vamos entrar nessa terceira cena e eu quero mostrar Esther e Amã. Então, Esther, ela convida, a gente caminhando aqui na história, nós temos Esther sendo aceita, o rei falando para Esther o que você quiser, qual que é a sua petição, o que você quiser eu vou te dar. E aí Esther fala assim, não, eu quero que você vá ao meu banquete que eu preparei. Quero que o rei vá ao meu banquete e convido também Amã para ir ao banquete que foi preparado. E aí o rei, ele apressa Amã, fala assim, vamos lá, vamos logo para esse banquete. Então, quando o rei chega no banquete, a primeira coisa que ele faz é perguntar para Esther, o que você quer, Esther, o que você deseja, que eu vou atender o que você quer. Se você quiser metade do reino, ele fala de novo, eu vou te dar. E então, a rainha Esther, ela age, é interessante porque a gente vê que ela age com muita calma, paciência, sutileza, né? E aí ela responde, então, no verso 8, que a Ruth vai ler aí pra gente. Olha o que a rainha Esther responde. Se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã. E então farei segundo o rei me concede. Olha só que interessante, gente. Ela não coloca o problema pelo qual ela iria interceder, né? Ela não fala nada, mas ela convida para um segundo banquete o rei e Amã. Só que é muito legal a gente ver que Esther, com toda essa sutileza, ela vai dobrando o coração de Assuero, porque Assuero ali, ele já está dando para Esther, já está concedendo a Esther o que ela quer. Ele já diz aí, eu vou atender o seu pedido. E o que Esther, então, ela está fazendo com a execução desse plano, com essa ação toda dela? Esther está fazendo política. Esther está fazendo política. É interessante porque, às vezes, a gente olha para a política como uma coisa muito suja, né? Uma coisa que é pecaminosa. E, de fato, isso acontece porque a gente vive numa sociedade onde a política, ela é isso. Ela está recheada de pecaminosidade, recheada de idolatria, de desejos do coração. Mas a política, ela é uma ferramenta que deve ser usada para a glória de Deus. A política, ela não é má em si. Pelo contrário, a política é algo que é dado por Deus para que os homens usem de uma forma que glorifique a Deus. Amã também fez política. Você lembra que Amã fez política? Mas Amã, ele fez uma política quando ele dá um jeitinho de assinar aquele decreto, né, que nós vimos, de matar os judeus, mas ele faz isso por quê? Porque ele é motivado a saciar uma necessidade do seu coração. Já Esther, ela está fazendo política para salvar o seu povo.
também motivada por um desejo do coração de salvar o povo. Ambos agem de acordo com uma motivação, tanto Esther quanto Amã. E a diferença está naquilo que eles desejam, né? Amã, ele percebe aquela brecha para agir, brecha na lei, né? Ele percebe isso para agir em favor de si. E a gente precisa entender que essa política, ela tem uma relação, sim, com a igreja. Nós às vezes, separamos política de igreja, achamos que as coisas não devem se relacionar, enquanto elas deveriam se relacionar da forma correta. Se a gente voltar na história, lá para 1500, a gente for lá para Genebra, a partir de 1530, quando os reformadores chegam em Genebra, a gente vai ver muito em João Calvino, usando um pastor, né, usado por Deus ali naquela sociedade para interferir, inclusive, em assuntos políticos. Num determinado momento, ali em Genebra, os prefeitos, governantes de Genebra, eles vinham até João Calvino para saber se aquela lei que eles haveriam de promulgar, se ela estava de acordo com a palavra de Deus, se isso deveria ser feito ou não. Então, há uma relação entre igreja e Estado, entre igreja e política, que é uma relação que deveria ser exercida de forma saudável, tá? Onde a igreja, ela não aconselha, mas ela ajuda a política a direcionar as leis dela, a agir em conformidade com as escrituras, porque a gente não pode esquecer que a igreja, e eu estou falando aqui de igreja, a gente não pode colocar todas as igrejas no mesmo pacote, a gente não pode entender que todos os pastores são pastores, tá? Quando eu falo de igreja, eu estou falando da igreja que serve e ama ao Senhor Jesus, a igreja que vive em conformidade com a palavra de Deus, é disso que eu estou falando, e essa igreja, então, que age assim, ela tem a verdade, porque ela tem a palavra de Deus, e é com base nessa verdade que as leis do Estado deveriam dirigir o povo. Obviamente que isso não acontece. Isso não acontece por quê? Por causa da motivação do coração. Porque os homens, quando estão no poder, eles querem saciar as suas próprias vontades, assim como Amã fez. E isso nós vemos, infelizmente, nos dias de hoje. A nós, como cristãos, cabe o quê? Avaliar e julgar todas as coisas segundo a palavra de Deus. Agir em conformidade com a palavra de Deus. E aí, dentro dessa terceira cena, eu quero chamar a sua atenção para, então, duas causas. E a primeira causa é a causa de Amã, a glória própria. Amã, ele sai feliz daquele banquete. Sai feliz daquele banquete porque o que aconteceu ali? Esther convidou ele para o segundo banquete. Só ele e o rei. Olha só que coisa fascinante. O ego de Amã é massageado ali. Ele é o cara do momento. Então ele sai flutuando daquele momento. E só que quando ele vê Mordecai, ele aterriza. Na verdade, ele não aterriza, ele cai, né? Ele fica irado. Ele vê Mordecai não move uma palha perante Amã. E lembra que o grande problema entre Amã e Mordecai é que quando Amã passava, os oficiais eles se prostravam, mas Mordecai não fazia isso. E agora, mais uma vez, ele encontra com Mordecai, e Mordecai praticamente ignora a presença de Amã, e ele fica furioso, mas o texto fala que ele se contém, então, e ele vai para casa. E qual que é a necessidade de Amã aí? Ele chama os seus amigos, chama sua esposa, e o que o texto fala para a gente que ele faz? Ele conta da sua glória. Amã precisa disso, porque ele precisa massagear o coração dele. Ele precisa mostrar todo o seu poder ali, porque ele tem que ter uma bajulação. Ele tem um orgulho que está ferido e ele precisa curar esse orgulho ferido. E então, Amã, ele se encontra com os seus e tem uma ideia que surge naquele momento pela sua esposa, que é de fazer uma forca. E aqui eu vou pedir
para o Carlinhos. Por favor, Carlinhos, deixa aberto aí em Provérbios 16, 18. Daqui a pouco a gente vai ler esse texto. Antes eu quero o livro que eu estou acompanhando, o comentário que eu estou acompanhando, ele traz a seguinte citação. As emoções de Amã eram controladas pelo seu ídolo. O ídolo de Amã era o respeito público. Então, quando Amã ganhava reconhecimento e respeito, ele se enchia de glória. Mas quando esse objetivo não era alcançado, ele ficava irado. Vamos ler Provérbios 16, verso 18? A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Obrigado, Carlinhos. É muito interessante a gente ver esse capítulo 5 da história, porque ele direciona boa parte do que vai acontecer depois. Nós vemos Amã levantando essa forca, que representaria a sua queda, que representaria depois a sua morte, a sua ruína, a sua vergonha. E isso é o que acontece quando agimos sob o comando do nosso ídolo. Nós tomamos decisões erradas, fazemos coisas que desagradam a Deus e machucam o nosso próximo, e não levamos em consideração o fato de que há um que deve ser adorado, e esse um não é a pessoa que está no espelho da sua casa. Aquele que deve ser adorado é somente Deus. Amã buscava a glória própria, a adoração própria. Ele não, obviamente que ele não buscava a glória de Deus, e isso é muito triste, porque nós estamos fatalmente sujeitos a isso. Quando nosso orgulho é ferido, quando alguém pisa no nosso calo, né? Tem sempre aquele calinho que fica bem protegidinho e alguém vem e pisa nele. E então nós não medimos esforços para retribuir a esse pisão. Pisamos com os dois pés, né? Se for possível, pulamos no pé do cidadão que pisou no nosso calo. E isso nada mais é do que atender a um desejo do coração. Ser direcionado por um ídolo do coração. Defender uma causa, a glória própria. E a gente está sujeito a isso por causa do pecado. Só que, quando nós olhamos para o nosso mestre, nós vemos uma coisa totalmente diferente. E o que nós vemos nele? A causa do Pai. Cristo estava preocupado com a causa do Pai, não com a glória própria. E aqui eu vou pedir para a gente ler alguns textos. Ih, meu negócio travou. Vamos lá. Vou pedir para Nil, por favor, Nil, você pode ler Filipenses 2, 5 a 8, por favor. O Léo, você está aí, Léo? Tô sim. Você pode abrir para mim João 4:34, por gentileza, deixar pertinho aí. Paulão, Isaías 29, 13 a 16, você deixa aberto aí, por favor? Tranquilo. E o próximo texto é de Efésios 5, de 1 a 2. Eu vou pedir para o meu pai fazer isso, deixar aberto aí em Efésios 5, de 1 a 2. Vamos ler lá o texto de Filipenses com a Nil? Por favor, Nil, você pode ler para a gente? Posso sim, só um minuto. Filipenses 2, de 5 a 8, né? Sim. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Olha só, galera, Cristo obedeceu.
pois uma coisa só importava para ele, que era fazer a vontade do Pai. João 4,34, por favor, Léo. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha só que coisa fascinante. Cristo, ele tinha muito claro qual que era a sua missão, o que ele tinha que fazer. E para cumprir a sua obra, ele tinha que fazer a vontade do Pai. E isso era uma coisa urgente. Não pode ser deixado para amanhã, é uma coisa que tem que ser feita agora. Enquanto nós nos preocupamos em saciar o nosso orgulho e o nosso reconhecimento, deveríamos estar fazendo, não a nós conhecidos, mas a Ele conhecido, nos preocupando com a vontade do Pai. Isaías 29, 13 a 16, por favor. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento de madeira, que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que se escondem profundamente ao seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Olha só até onde, obrigado, Paulão, olha só até onde que vai a motivação do coração. O povo de Israel, aí em Isaías, eles viviam uma adoração falsa. Eles viviam um ritual aí vazio. Eles não adoravam a Deus. E ainda é interessante essa ideia final da relação do oleiro, né, com o barro. Deus não é como nós. Ele é o nosso Criador. Por isso que nossas ações e o nosso coração deve estar voltado para Ele em adoração. Por isso que Cristo nos ensina que nós devemos buscar a vontade do Pai, porque Ele é o Deus e não nós. Nós não somos os deuses. E agora vamos para Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Sede imitadores de Deus. É interessante que depois desses dois versos, Paulo discorre sobre uma série de ações, de atitudes dos filhos das trevas. E essas atitudes são opostas às atitudes e ações dos filhos da luz, né? Ou seja, nós, como filhos da luz, devemos ter o nosso coração voltado para Deus e não para nossa idolatria, ou não para o ídolo que nós criamos, né, e adoramos a nós mesmos. O pastor colocou aqui: espelho, espelho meu, existe alguém mais do que eu? E sim, o eu sou, e sempre será exaltado, glorificado, Cristo Jesus, a Ele toda a glória. E agora eu quero concluir aqui, e depois a gente abre para perguntas, e eu vou ler um trecho do comentário de Esther que eu estou acompanhando, que eu achei muito legal, e eu peço para que você preste atenção. Nesse meio tempo, enquanto aguardamos o retorno de Cristo, nós continuamente lutamos contra o nosso coração. Idolatrias não mortificadas muitas vezes se levantam para ameaçar nossa paz e alegria.
E nesse meio tempo, nós também nos debatemos com o império, exercitando toda a nossa sutileza e força, mesmo reconhecendo que Deus é o único que pode dobrar o império à sua vontade. Não lutamos para sempre. Um dia, nossa luta terá fim. Para aqueles que estão em Cristo, não haverá medo naquele dia, pois o próprio Cristo abriu a porta para nós. Nada e nem ninguém pode fechar a porta na nossa cara. Então, teremos alegria e paz insuperáveis. Ou seja, Cristo é o cetro estendido a nós e que nos habilita a entrar na presença do Rei e a viver no reino de glória, no reino que não é esquizofrênico, e no reino onde toda a honra e toda a glória são dirigidas a quem de fato merece, a quem de fato é por direito, que é o nosso Deus, o único e soberano Senhor. Certo, minha gente? Então, alguém tem alguma colocação? Alguma pergunta a ser feita?